Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos falar agora da lei dos estados correspondentes, né? Que permitiu o estabelecimento do fator de compressibilidade generalizado, né? Permitiu a determinação dessa condição, né? De que gases em estados correspondentes apresentam o mesmo fator de compressibilidade, né? E isso favoreceu bastante, né? Permitiu a obtenção de dados para um determinado conjunto de gases que pode ser, né, dados que podem ser aplicados para quaisquer outros gases, uma vez que determinou-se que de fato é válida, existe essa lei dos estados correspondentes, tá? Então, vejamos. Para iniciar a nossa discussão, eu relembro aqui com vocês, né, as isotermas de Andrews, né, que nada mais são que as curvas de pressão em função do volume em temperaturas fixadas, né, para gases reais, né? Gases reais têm um comportamento da pressão em função do volume, tal como está representado aqui, né? Em temperaturas altas, né, a gente vê de fato um comportamento de gás, né, onde com a redução do volume observa-se um aumento da pressão, porém em temperaturas abaixo dessa temperatura chamada temperatura crítica, acontece, né, o processo de liquefação por compressão, né? Ou seja, por exemplo, que nessa temperatura mais baixa, nós temos, né, que com a diminuição do volume a pressão sobe, porém, a partir de um ponto, né, a pressão não mostra mais variação no seu valor, até que se chegue num outro ponto a partir do qual, aí sim, a pressão volta a se alterar com a variação do volume. Né, esses pontos, como nós vimos, definem justamente, né, o equilíbrio de fases, né, a possibilidade da liquefação. Né, então, a partir desse ponto, né, o gás começa a se liquefazer, né, então por isso é chamado de vapor. Em cima dessa reta nós temos, né, equilíbrio entre as fases líquida e vapor. Nesse ponto, né, o líquido começa a se vaporizar, né, ponto chamado de ponto de bolha, e esse aqui ponto de orvalho, né, e aí a gente observa que esse processo de liquefação por compressão só acontece abaixo da temperatura crítica, né? Observamos também que conforme a temperatura vai subindo, esses pontos de temperatura de orvalho e de bolha vão se aproximando e acaba que eles se igualam, né? Definindo o que se chama de ponto crítico, né? Um ponto onde o estado físico é intermediário entre o estado líquido e o estado gasoso, né? Chamado, né, de estado crítico. Então, esse é o comportamento normal, né, da pressão com volume para um gás real. Dependendo da temperatura, né, observa-se sim mudança de fase. Né? E observando aqui essa isoterma crítica e esse ponto crítico, que a gente consegue verificar, né? Quais são as características desse ponto crítico? Né? A gente observa que, né, se eu faço, né, a variação da pressão em função do volume em cima desse ponto, a gente observa que não tem, na verdade, né, a inclinação da reta tangente a esse ponto é nula, né, indicando que não tem variação da pressão com o volume, né, a derivada é nula, a inclinação é zero. Além disso, a gente observa também, né, que mais ou menos até esse ponto o comportamento é de concavidade para baixo, né, se a gente forçar um pouco, né, aqui. E além desse ponto, a concavidade mostra-se como para cima, né? Então, isso define exatamente um ponto de inflexão, né? Então, as características matemáticas desse ponto crítico, que é característico da substância, né? Que todos os gases têm esse ponto crítico, né? As características matemáticas são, né, a reta tangente ao ponto crítico tem inclinação nula. Então, a pressão com o volume, a variação da pressão com o volume, a derivada da pressão em função do volume é zero, a inclinação é zero no ponto crítico. Além disso, né, nós vimos também que esse ponto crítico é um ponto de inflexão, né? Então, matematicamente, nós poderíamos escrever essas duas coisas aqui para esse ponto, né, que na temperatura crítica, a variação da pressão com o volume nesse ponto crítico é igual a zero.
né? Na isoterma crítica, desculpe, né, a variação da pressão com o volume no ponto crítico é igual a zero. A anotação aqui nem tá das melhores, né? Como é que eu poderia escrever isso melhor? Né? Só se eu colocasse um P crítico, né? Ponto crítico, né? Por exemplo, assim, né? A variação da pressão com o volume no ponto crítico é igual a zero, né? A segunda derivada da pressão com o volume no ponto crítico é igual a zero, né? Então, utilizando essas duas características matemáticas dos pontos críticos, né? E utilizando, por exemplo, a equação de Van der Waals como equação de estado para expressar essa variação da pressão com o volume, né? Nós temos três equações, né? A equação de estado de Van der Waals, essa primeira equação da primeira derivada e essa segunda equação da segunda derivada. Essas três equações juntas, né, constituem um sistema que gera como resposta três soluções, né? Então, na resolução desse sistema, a constante A de Van der Waals aparece em função das características críticas do gás, da mesma forma a constante B, e a constante dos gases ideais também aparece como uma função das coordenadas críticas do gás, né? Interessante ver, né, que como a gente já viu anteriormente, A e B são característicos do gás, nesse formalismo continua, né, porque há uma função da pressão crítica e do volume crítico, né, que são característicos da substância, da mesma forma B, né, e interessante é ver que R se expressa também como uma função da coordenada crítica do gás, né? Então aparece aqui, né, um R para cada gás, né, digamos assim, né? E aí, substituindo, né, esse A, esse B e esse R na equação de Van der Waals, né, nós temos a seguinte coisa, né, ela assume esse formato aqui, né? Vocês lembram que a equação de Van der Waals, né, um dos formatos é esse aqui, P menos A sobre V barra ao quadrado, se eu não me engano, V barra menos B é igual a RT, né? Se eu não me engano, né, a gente tem um dos formatos da equação de Van der Waals sendo esse daqui. Se eu substituo A, B e R conforme esses valores aqui, essa equação assume esse formato, né? Vejam, eu tenho as propriedades todas divididas pelas propriedades críticas, né? Isso, né, é chamado de coordenada reduzida. Então, a pressão sobre a pressão crítica é chamada de pressão reduzida, né? O volume sobre o volume crítico é chamado de volume reduzido. Da mesma forma, a temperatura sobre a temperatura crítica, né? E aí, né, substituindo, né, P sobre PC por PR, V sobre VC por VR e T sobre TC por TR, nós temos a equação de Van der Waals escrita dessa forma aqui, né? Escrita como uma equação com coordenadas reduzidas. Veja, não tenho mais o valor absoluto da pressão, nem do volume e nem da temperatura. Eu tenho os valores reduzidos, né, que foram divididos pelas coordenadas críticas, né? Então, a gente consegue concluir através disso daqui, né, que nessa equação aqui, gases diferentes que estejam em estados diferentes, mas que apresentem a mesma PR e TR, por exemplo, apresentarão o mesmo VR, né? Notem, se eu tenho a mesma PR, né, e a mesma TR para dois gases, eu terei o mesmo VR. Como é que isso é possível, professora? É só a gente pensar, né? Se a pressão sobre pressão crítica é igual à pressão reduzida, eu posso ter, por exemplo, aqui 30 por 10, que vai dar 3. Da mesma forma, eu posso ter 60 por 20, que vai dar 3. Né? Então, a razão entre a propriedade e a propriedade crítica pode sim coincidir, né, dando o mesmo valor de pressão reduzida, temperatura reduzida e volume reduzido. Né? Então, gases que tenham, por exemplo, a mesma PR e a mesma TR terão a mesma VR. O mesmo VR, melhor dizendo, né? E isso é justamente, né, a tal da lei dos estados correspondentes, né? A lei dos estados correspondentes. Gases diferentes que estejam em estados diferentes, mas que apresentem as mesmas coordenadas reduzidas, são ditos em estados correspondentes, né? Então, ter as mesmas coordenadas reduzidas, né, é estar em estados correspondentes, tá?
E a gente se pergunta, né, isso vai levar a quê? O que isso importa, né? Então vamos ver, né, justamente a maior aplicação, né, dessa lei dos estados correspondentes, que é justamente, né, a obtenção de um fator de compressibilidade generalizado, a garantia, né, de utilizar o fator de compressibilidade de forma generalizada, né, e não de forma pontual, né? Então vejamos, né, sabemos que essa é a definição do fator de compressibilidade. E aí, por exemplo, né, naquele desenvolvimento nosso usando a equação de Van der Waals unida às características matemáticas do ponto crítico, nós vimos que o R se expressa dessa forma, né? E aí, levando esse R na definição de Z, né, tá aqui, ó, olha o R na definição de Z, nós chegamos, né, nesse valor para Z, né, o que nos permite concluir que o fator de compressibilidade obtido para um gás será o mesmo para gases que estejam em estado correspondente a esse gás. Então imaginem que eu faça, né, um experimento e obtenha Z para um determinado gás, né, sendo Z escrito dessa forma, né, em função de coordenadas reduzidas, e aí eu tenho outros gases que estejam na mesma PR, com o mesmo VR. Né? Então, esses gases terão, obviamente, o mesmo Z que esse primeiro gás. Né? E aí, olha que interessante, né? Esse gráfico mostra o Z obtido para diferentes gases, está aqui, ó, metano, etano, etileno, propano, butano, né? Diferentes gases, né? Esse Z foi obtido e foi plotado em função da pressão reduzida e da temperatura reduzida. Né? Então, vejam, essas curvas, né? Esses pontos, né, eles coincidem, né, indicando que eu tenho diferentes gases em diferentes estados, né, mas o Z calculado acaba sendo o mesmo quando eu ploto ele em função de coordenadas reduzidas, em função da pressão reduzida e da temperatura reduzida. Né? Então veja, eu tenho esse ponto e esse ponto, ó, são característicos de gases diferentes, né? Mas vejam, né, por exemplo, esses dois aqui que estão mais próximos, né, esses aqui, né, eu tenho gases diferentes seguindo o mesmo comportamento de Z, né, em função da PR e da TR. Né? Então, os gases são distintos, mas o comportamento do Z em função das coordenadas reduzidas é o mesmo, né, o que me permite, então, né, ampliar, né, como é que se fala? Extrapolar esses resultados. Né? Eu posso usar esses resultados aqui para outros gases. Né? Então, se esse conjunto de gases aqui apresentou o mesmo comportamento para Z em função de PR e de TR, um outro gás também, nessa PR e nessa TR, terá esse mesmo comportamento. Né? Logo, esse conjunto de dados aqui pode ser utilizado para qualquer gás. Como é que eu uso isso? Determino a PR do gás e determino, por exemplo, a temperatura reduzida. Né? Isso vai me dar um Z. Né? Um Z que foi obtido a princípio para esses gases aqui. Né? Mas esse resultado aqui, né, e a definição e o desenvolvimento matemático que a gente fez anteriormente, nos permite concluir que esse Z vai valer para qualquer gás que esteja nessa condição de pressão e de temperatura reduzida. Né? Então, vejam, eu tenho diferentes gases, né, todos aqui colocados na linha de TR e de PR, e eles todos se ajustam ao mesmo comportamento. Né? Então, gases diferentes em estados diferentes, mas que estejam em estados correspondentes, vão ter o mesmo fator de compressibilidade, é o que está acontecendo aqui. Ó. São gases diferentes em estados correspondentes, mas estão na mesma TR e na mesma PR. Né? Então, tem o mesmo Z. Tá? Então, aqui, né, aquele mesmo gráfico anterior, mas aí sem deixar claro aqui que tem vários gases, né, um comportamento só, né, sendo compreendido como o comportamento de qualquer gás que esteja nessa TR, por exemplo, né, e que seja avaliado nesse intervalo de pressão reduzida. Tá? E mais interessante do que ter esses gráficos, né, são as cartas, as tabelas de fator de compressibilidade generalizado. Facilitam bastante a obtenção desses valores de Z. Né? Então, por exemplo, um gás que tenha uma determinada pressão reduzida e uma certa temperatura reduzida tem esse valor de Z aqui. Né?
Então, qualquer gás que esteja nessa pré-R e nessa TR terá esse Z, tá? Espero que tenha entendido. Deus abençoe a todos nós. Tinha um exemplo aqui, ok, agora ele está aqui, ficou fora da ordem. Mas vamos então resolver este exemplo, né? Dióxido de carbono é adicionado em um recipiente de volume fixo e temperatura controlada em 37 graus Celsius, supondo que o gás seja adicionado no recipiente a partir de um galão dotado de válvula, cuja vazão de escapamento é meio quilo por minuto, até que a pressão sobre as paredes do mesmo seja 100 atmosferas. Faça uma estimativa do volume do recipiente utilizando o fator de compressibilidade do gás. Admita que a válvula tenha ficado aberta por 1 hora, a fim de que a pressão atingisse o valor de 100 atmosferas. Então, a primeira coisa a fazer é a representação esquemática do negócio, a colocação dos dados no lugar, e aí a gente vai montar uma estratégia para resolver o problema. Então, vamos lá desenhar o recipiente, né, no qual foi acoplado um galão dotados de válvula, né? Esse recipiente tem um certo volume que eu não sei qual é, vou calcular. Ele ficou, né, ele ficou com a temperatura controlada em 37 graus Celsius e esse recipiente é dotado de um aparelho medidor de pressão. Essa válvula, ela ficou aberta. Essa válvula, né, ela funciona com uma vazão de meio quilo por minuto, e ela ficou aberta 1 hora. Em 1 hora de abertura, a pressão no interior do recipiente atingiu o valor de 100 atmosferas. Nesse galão, CO2, né? Então vamos ver se está tudo representado. CO2 é adicionado em recipiente de volume fixo, temperatura controlada 37. Supondo que o gás seja adicionado no recipiente a partir de um galão dotado de válvula, cuja vazão de escapamento é meio quilo por minuto, até que a pressão sobre a parede de recipiente seja 100. Faça uma estimativa do volume do recipiente, então o que eu quero ver. Utilizando o fator de compressibilidade do gás, admita que a válvula tenha ficado aberta por 1 hora, a fim de que a pressão atingisse o valor de 100 atmosferas. Né? Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa a fazer, a gente já fez, né, que é organizar o problema. E aí vamos entender, né, que aqui dentro, né, essa pressão, esse volume e essa temperatura não são quaisquer, né, eles se relacionam entre si por meio de uma equação de estado. Né? Então, se o problema pede para usar o fator de compressibilidade, o que nós vamos fazer é usar PV igual a ZMRT. Né? O que eu quero é justamente o volume. O número de mols eu consigo calcular pela vazão de escapamento, o R eu conheço, a temperatura foi dada e a pressão também. O que eu preciso fazer é o cálculo desse Z para que eu possa substituir aqui, né, e determinar então o volume. Né? Então, como a gente vai determinar esse Z? Vejam, né, que foram dados os valores, né, das coordenadas críticas do CO2, né, foram dadas a pressão e a temperatura crítica, o que me permite obter a pressão reduzida e a temperatura reduzida, e lá na carta de Z e determinar o Z, tá? Então vamos fazer isso, né? Entendendo o problema, sabendo o que a gente tem que fazer, vamos em busca do Z, né? O que nós queremos é o Z, que é uma função da pressão reduzida e da temperatura reduzida. Então nós vamos em busca de PR e TR, e depois nós vamos lá naquela tabelona determinar o valor desse Z. Né? Então vamos aqui. PR é igual a pressão sobre pressão crítica, que é 100. Né? 100 atmosferas eu vou aproximar para 100 bar. E a pressão crítica em bar, 73,5. Vou chamar a calculadora e já faço essa continha. A temperatura reduzida é a temperatura sobre a temperatura crítica. Tem que passar para Kelvin, né? 37 mais 273, 310. Temperatura crítica já em Kelvin, 304,2. Vamos na calculadora. Então, nós temos 100
dividido por 73,5. 1,36. Aqui é 1,36. E a PR 310 sobre 304,2. 310 sobre 304,2. 1,02. Então, nós precisamos, né, ir lá na carta de fator de compressibilidade generalizada e marcar essa PR e essa TR, né? Então, vamos lá, eu vou tentar abrir aqui, né, o arquivo da carta e a gente vai tentar obter esse valor de Z. 1,36, 1,02. Tá aqui, ó. Então, ó, 1,02. Deixa eu pegar aqui uma setinha. 1,02 na temperatura reduzida, ó. E 1,36, que vai bater aqui assim, né? Ó, eu tenho 1,2 e 1,4, então o valor intermediário, né? Aqui assim, mais perto do 1,4. Então, deixa eu puxar uma linha aqui para não me perder. O valor que a gente quer é 0,264 aproximadamente, né? Porque eu não tenho 1,36. Esse valor aqui, né? Então, notem que esse valor, né, é correspondente à pressão reduzida de 1,4 e a temperatura reduzida de 1,02, né? Não é o valor 1,36, que é o que eu quero, tá? Num vídeo depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a determinação do valor mais exato, né? Porque a gente vai aproximar, né, 1,36 de 1,4, né? O fato é que encontramos aqui um Z aproximado como 0,264. Se o problema é uma estimativa, né, e tá tudo bem aproximado, então não tá muito ruim. 1,36 não é tão distante de 1,4, né? Nós vamos usar esse valor mesmo, 0,264. Então, voltemos aos slides. 0,264. Então, isso aqui me rendeu Z igual a 0,264, né? E aí, com esse Z, né, a gente substitui aqui. Com N, né, eu pego por aqui, ó, é meio quilo por minuto, ficou 60 minutos aberta a válvula, eu tenho uma quantidade em quilos, que eu posso converter para número de mols. Então, eu tenho esse N, é reconhecido, a temperatura foi dada em P também, e o Z determinei. Tá? Com isso, então, eu faço uma estimativa do volume, utilizando o fator de compressibilidade. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenha entendido, né? Espero que tenha entendido, né, a importância, né, de juntar, né, essas características matemáticas do ponto crítico com a equação de estado, né, determinação, então, de uma expressão para Z que está em função das coordenadas reduzidas, né, e a verificação experimental, né, de que, de fato, Z, quando expresso em coordenadas reduzidas, acaba servindo, né, acaba se apresentando ali, né, nas mesmas linhas, nas mesmas curvas, né, o que nos permite concluir que gases diferentes em estados diferentes, né, mas que estejam em estados correspondentes, apresentam o mesmo Z. E aí, com aqueles gráficos, né, com aqueles gráficos transformados em tabelas, a gente tem a nossa carta de compressibilidade, né, esse tabelão com vários valores, né, através do qual a gente consegue obter o Z, né, aproximado, né, para qualquer gás, tá? Então, Deus nos abençoe a todos, um beijo, fique com Deus,
Qualquer coisa, entre em contato. Tchau, tchau.